Sou José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia, no nosso quadro Clássicos da Literatura Cristã. Ao longo de alguns vídeos, nós iremos trazer alguns daqueles livros que nós consideramos fundamentais na história da cristandade e que contribuiu para formar o pensamento cristão. O livro escolhido dessa vez foi o Confissões de Agostinho, ou de Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como você bem preferir. Então, esse livro é um dos principais livros na história da cristandade. Ele influenciou todo o pensamento cristão do Ocidente, e não por acaso é um livro que é estudado não apenas nos contextos teológicos, mas também nos contextos filosóficos e até na psicologia, para que se possa entender a forma de pensar agostiniana. Bem, quem foi Agostinho? Então, Agostinho nasceu em Tagaste, na Argélia, em novembro de 354 e veio a falecer em 430. Escreveu várias obras. Agostinho foi um escritor muito prolífico, com uma produção intensa. Ele escreveu, dentre outras, sobre a Trindade, ele escreveu Livre-Arbítrio, ele escreveu Cidade de Deus, mas certamente ele é conhecido pela sua obra emblemática Confissões. E as Confissões de Agostinho narram justamente o seu processo de conversão à fé cristã. Isso porque Agostinho, ele, antes de se tornar cristão, ele, envolvido na sua prática de retórica, estudou Maniqueu e se tornou um seguidor de Maniqueu e sendo adepto daquilo que nós conhecemos como maniqueísmo. E também Agostinho estudou Platão, sobretudo versões mais recentes, neoplatônicas, com as quais ele se identificou. Porém, Agostinho tinha uma mãe cristã, uma mulher muito piedosa, Mônica, quem orou intensamente pela vida do seu filho, tendo em vista que, conforme os relatos das próprias confissões de Agostinho, ele era alguém que tinha uma vida extremamente voltada para os prazeres e distante dos padrões e das virtudes conhecidas como cristãs. E a Mônica orou pelo seu filho e de tal modo que Agostinho tem um encontro com Ambrósio, também tem um encontro com os escritos do apóstolo Paulo, principalmente a epístola de Paulo aos Romanos, a qual ele se depara com um texto bíblico que o conclama ao arrependimento da vida dissoluta que ele vivia, e ele ouviu uma voz, pega e lê, e ele lê o texto, e a leitura da Epístola de Paulo aos Romanos é um divisor de águas na vida de Agostinho, e que vai levar, ou vai conduzi-lo a escrever as Confissões. E nesse processo de escrita, né, o gênero utilizado por Agostinho chama a atenção dos escritores e dos teóricos da literatura por causa da sua especificidade em termos de gênero. Ela pode ser, de algum modo, categorizada como uma autobiografia espiritual. Isso porque Agostinho traça, ao longo do livro, a sua experiência antes da conversão, o seu processo de conversão, e ao longo dos 13 livros, né? Esse livro é dividido em
13 livros, e ele vai narrando todo esse processo. E há uma característica interessante nesse livro, que ele é todo escrito direcionado a Deus, em uma forma de oração. E tem uma das frases mais conhecidas do texto. Nessa expressão, Agostinho diz: a minha alma não encontra repouso senão em ti. Tu nos criastes para ti, e a nossa alma não encontra repouso senão em ti. Então essa é uma expressão, é uma das expressões mais conhecidas aqui nas Confissões de Agostinho. Esse livro é um livro que tem um significado, conforme eu já ressaltei, na formação do pensamento cristão, e eu me atreveria a dizer no próprio pensamento ocidental. Isso porque alguns temas que são abordados aqui por Agostinho, eles são retomados por alguns pensadores ao longo da filosofia. Um tema central nessa obra é a doutrina do pecado original, de que o ser humano é mau e que ele é incapaz de agradar a Deus pelos seus próprios méritos. E Agostinho estava dialogando contra Pelágio, que foi um líder religioso britânico que tentava justificar a aproximação de Deus por meios humanos, pela capacidade humana, pelos méritos humanos. E Agostinho se opõe diretamente, com base nos textos paulinos. Ele vai defender que nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Deus, e a salvação é uma dádiva divina, é um ato divino do princípio ao fim. Então essa é uma doutrina central. Pecado original, salvação, graça, a necessidade do ser humano de encontrar Deus, a necessidade de ser salvo, não é? E a própria ação divina em prol da salvação do ser humano. Então são temas que são tratados ainda hoje na teologia, foram explorados especificamente no período da Reforma Protestante, tanto por Martinho Lutero quanto por João Calvino, que também nos seus embates contra a Igreja Romana, eles se utilizaram do pensamento de Agostinho para defender uma justificação pela graça, por meio da fé. Inclusive o tema da justificação foi um tema muito caro, e com base também na Epístola de Paulo aos Romanos para Lutero. E também foram temas que depois foram elaborados por Calvino nas suas instituições, ou institutas da religião cristã, bem como nos seus comentários bíblicos. É um livro intenso, é um livro repleto de deleites, de uma leitura que nos aproxima de Deus. Nós psicologicamente, então existencialmente, Agostinho antecipa uma forma de escrever literariamente que nos leva à introspecção, à possibilidade de pensar com o autor na medida em que ele escreve, seguindo esse percurso, não é? E essa tempestade de ideias e de pensamentos, esse fluxo de pensamentos que depois são elaborados por vários escritores da literatura. Já está aqui nas Confissões de Agostinho. Existem várias traduções e publicações, tanto em e-books quanto em livros físicos, das Confissões de Agostinho. Eu tenho algumas, tenho impressas algumas aqui, tenho essa daqui, Confissões, da editora Princípios, que é uma tradução da Beatriz Cunha, né? Essa aqui. Tenho esse box aqui, publicado pela editora Petra, em 2 volumes, né? Em 2 volumes, e essa tradução é do Frederico Ozanam Pessoa de Barros, né? 2 volumes. E tem muitas outras traduções das Confissões de Agostinho
para a língua portuguesa. Evidentemente, as melhores são aquelas que são feitas diretamente do latim, que foi a língua na qual as confissões foram escritas. E, evidentemente, que seja um bom tradutor e que tenha um domínio considerável da língua latina. As confissões continuam nos tocando profundamente, é um clássico da literatura cristã, certamente está entre os principais. Eu convido você, se ainda não o fez, para que leia as Confissões de Agostinho de Hipona. Certamente será um deleite para a sua alma e também você terá a oportunidade de refletir com um dos principais pensadores da cristandade. Professor José Roberto, no seu canal Nos Limites da Teologia. Convidamos você a assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo, divulgar. Forte abraço, saudações em Cristo e até o nosso próximo vídeo.